Olha, o governador de São Paulo, João Dória, estendeu a quarentena no estado por mais 15 dias até 28 de junho. Dória afirmou que a decisão foi baseada apenas na ciência e garantiu que não segue pressões econômicas, partidárias e ideológicas. O governador de São Paulo falou em uma quarentena heterogênea, com graus de isolamento diferentes nas várias regiões do estado. A região metropolitana, por exemplo, a Baixada Santista e o Vale do Ribeira, estão autorizados a adotar a fase 2 do plano de reabertura gradual da economia a partir de segunda-feira. Enquanto isso, o governo anunciou o endurecimento das medidas de isolamento no interior do estado. E uma das regiões onde houve esse endurecimento das medidas, onde houve esse recuo nas fases da quarentena, no plano de fases ali da quarentena do governador, foi a região de Ribeirão Preto. Por isso a gente vai conversar agora ao vivo aqui com o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, de novo com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Como vai, prefeito? Boa noite ao senhor, seja bem-vindo. Obrigado pela entrevista. Boa noite, Vitor Brown. Boa noite, Augusto Nunes, Zé Maria, Guilherme Fiuza e todos que estão nos acompanhando nos Pingos nos Is durante a noite desta quarta-feira. Ô prefeito, e para começar, queria saber como é que o senhor recebeu essa decisão do governador João Dória, colocando Ribeirão Preto uma fase atrás, então, da que estava no plano original. O senhor concorda com essa decisão ou foi um erro do governador, prefeito? Olha, as regras precisam ser cumpridas. Ao longo de todo esse período, a partir de 1º de junho, quando a nossa cidade foi para a fase alaranjada, que é a fase de controle, e algumas regiões ficaram na fase de restrição máxima, que é a fase vermelha, e outras foram para a fase de flexibilização, que é a fase amarela, nós acordamos com os 5 critérios que o governo estabeleceu, que não foram aleatórios. Eles foram desenvolvidos por uma equipe do Comitê de Contingência e outros estrategistas, considerando a ocupação de leitos de UTI, considerando leitos de UTI para cada 100 mil habitantes, considerando a variação de novos casos de Covid na Divisão Regional de Saúde, considerando a variação das internações e a variação das mortes. Se você for verificar a regional de Ribeirão Preto, nós estamos na faixa verde, que é a de transição para a adequação verde, a 4ª fase, em termos de ocupação de leitos de UTI para Covid e também verdes para leitos de Covid para cada 100 mil habitantes. Ou seja, fizemos a lição de casa, preparando a estrutura assistencial, tanto é que nós temos uma tranquilidade para atender a eventual necessidade, para não deixar ninguém sem assistência ou sem, havendo necessidade, a atender nos leitos de UTI. Estamos na faixa amarela para novos casos, ou seja, não tivemos tantos novos casos, mas o que nos levou para a faixa vermelha foi a variação entre as novas internações em relação ao período anterior e a variação dos óbitos. Se nós fôssemos considerar esses 2 indicadores só para o município de Ribeirão Preto, nós estaríamos, apesar de termos saído de uma base mais baixa e termos crescido em termos de internações e mortes, a região foi que nos pressionou mais. Por quê? Porque nós tivemos uma variação de 100% nos números de óbitos das cidades todas da região, enquanto Ribeirão só teve 73% a mais de óbitos, ou seja, a nossa cidade, ela não mudaria de fase, mas pela forma com que o contexto regional tem que ser utilizado, porque a grande parcela da população assistida vai precisar dos leitos de UTI que estão na cidade de Ribeirão Preto, nós acabamos indo para a fase de alerta máximo, que é a fase vermelha. Mas nós estamos confiantes, né? Estamos trabalhando para isso, mobilizando a sociedade para manter o distanciamento social, usar as máscaras, e nós vamos manter aquilo que nos cabe dentro de um bom planejamento, como fizemos até agora, para quem sabe daqui a 2 semanas, a partir do 15 de junho, a gente pular da fase vermelha, que é a fase de alerta máximo, pulando direto da de controle para a de flexibilização, que é a amarela. E veja que nenhuma região do estado de São Paulo hoje está na faixa amarela. Ou estão na faixa de controle alaranjada, ou estão no alerta máximo, faixa vermelha.
Augusto Nunes, sua pergunta, Augusto. Prefeito, se houve um recuo, alguma coisa falhou. O que é que surpreendeu o senhor e o que é que voltou? A quarentena voltou a Ribeirão? As pessoas têm que ficar em casa nessa fase em que se encontra lá a pandemia em Ribeirão? Augusto, boa noite. Nós nunca saímos da quarentena, né? A fase de controle, fase alaranjada que nós nos encontramos até agora, ela é uma fase de manutenção da quarentena e nós a todos os instantes e todos os dias explicamos para a população que nós não saímos da quarentena, nós simplesmente adaptamos algumas novas atividades além do alerta máximo, que eram as atividades de abertura das concessionárias de veículos, escritórios de contabilidade, escritórios de engenharia, arquitetura, prestação de serviços, entre outros, e as atividades de comércio, envolvendo o comércio de rua e os shopping centers também. O que eu notei? Eu notei que houve, não só em Ribeirão Preto, mas em outras 25 cidades que compõem as 26 cidades da nossa divisão regional de saúde, um bom comportamento por parte de algumas pessoas e um péssimo comportamento por parte de outras, que não usaram máscaras, alguns fazendo inclusive festas de maneira inadequada, pessoas circulando sem necessidade, famílias inteiras indo shopping center, indo no comércio, como se nós estivéssemos no período de Natal, né? Então, o comportamento individual, ele atrapalha o interesse coletivo. Então, se eu deixo de usar máscaras, eu só não estou colocando em risco a minha própria vida, como colocando em risco a vida das pessoas que eu amo e de outras pessoas, que são os meus vizinhos, que são as pessoas da nossa cidade. Nós já esperávamos, sim, Augusto, o aumento dos casos, mas se houvesse um pouco mais de cuidado, o aumento viria, mas não na intensidade com que ele aconteceu. Eu repito, no caso da variação, inclusive dos óbitos, que na região foi 100%, ou seja, dobrou o número de óbitos de uma semana para outra, no caso da cidade de Ribeirão Preto, o aumento não foi de 100%, foi de 73%. E o mesmo no que diz respeito às novas internações. Nós tivemos menos internações na nossa cidade do que aquelas que foram necessárias para as cidades da região. Por quê? Porque nós já vínhamos num bom regime de conscientização, mas infelizmente não foram todas as pessoas que participaram de maneira mais consistente, de maneira mais correta nesse período de isolamento, de quarentena, mesmo com algumas flexibilizações. José Maria Trindade, sua pergunta, Zé Maria. Salve, prefeito. Prefeito, olha, nós sempre defendemos aqui exatamente esta definição por município, eu acho até que deve ser por bairro, né, sobre esta reação à pandemia. Agora a gente vê uma tendência de interiorização desta doença. O vírus está chegando aí nas cidades do interior que não tem nenhum respirador, não tem nada. Eu falei aqui ontem de regiões como Porto Seguro, onde o governador Rui Costa colocou de quarentena, não mandou nada para lá, 80 dias a cidade fechada e outras ali do sul da Bahia e não chegou nada, ou seja, está no início. O senhor prefeito, que administrou essa fase terrível, né, da nossa história, o senhor está convicto, o senhor tem certeza de que a quarentena foi mesmo e é o melhor remédio? Estou convencido, sim, que a quarentena é o único remédio, porque não tem vacina e não tem remédio que possa resolver a pessoa se ela for para uma situação de maior complexidade e gravidade, chegar num leito de UTI, tiver uma infecção respiratória, se ela possuir comorbidades como problemas nefrológicos de rim, problemas cardiorrespiratórios, problemas de diabetes, obesidades, entre outras. Essa pessoa corre um grande risco de vir a falecer. Se você vê a cidade de Ribeirão Preto e comparar com Wuhan, que foi o primeiro polo da doença que a humanidade conheceu para efeito de dados e tomadas de decisão para o novo coronavírus e o Covid-19, o Wuhan deu para o mundo todo uma certa sequência de que 80% dos casos são casos leves
15% dos casos são casos moderados em média e 5% dos casos são casos graves. Em Ribeirão Preto, nós tivemos uma situação de 90% de casos leves e apenas 10% de casos graves. E, portanto, a letalidade, no nosso caso, tem sido menor. E a gente, obviamente, não tem as respostas para isso. Nós estamos começando amanhã, Augusto Nunes, Guilherme, Vitor e o Zé Maria, a segunda rodada do inquérito sorológico que nós fizemos em 1º, 2º e no 3º dia de maio. É a primeira cidade do Brasil que vai ter a segunda rodada de amostragens do comportamento das 709 pessoas que nós examinamos com RT-PCR, que é aquele SWAB, e com tirando sangue, que é o sorológico, e que identificamos nos dias 1, 2 e 3 de maio uma contaminação de 1,21%. A partir do começo da semana que vem, essas mesmas 709 indivíduos serão testadas novamente e nós vamos ter um novo tipo de informação. Então, nós estamos aprendendo muito com essa questão da pandemia. E o que eu já tomei de providências? Já falei com o governo do estado na segunda-feira e ontem, antes mesmo de saber, hoje, quarta-feira, qual seria a nossa cor, quais seriam os nossos indicadores. Já pedi mais respiradores, mais monitores, mais infusores, para que nós possamos abrir mais 20 leitos de UTI no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, mais 10 leitos de UTI Covid no Hospital de Serrana, que está a menos de 20 quilômetros de Ribeirão Preto, mais 2 respiradores para Jaboticabal e outras unidades hospitalares da nossa região, para que nós possamos aumentar em mais 40 leitos de UTI, mesmo estando ambos aqui indicadores, tanto de ocupação de leitos de UTI, quanto leitos de UTI Covid para 100 mil habitantes, na faixa verde, ou seja, extremamente tranquilos. Por quê? Porque nós estamos pensando daqui 1, 2 semanas, né? Porque nós não sabemos, nós não temos bola de cristal para saber como é que vai ser o comportamento do vírus. Então, é quarentena, respeitar o distanciamento social, cuidar dos doentes e conscientizar as pessoas que, enquanto não tiver vacina, enquanto não tiver remédio, o único remédio é o isolamento social e o uso ostensivo das máscaras de contenção. Guilherme Fiuza, sua pergunta, Guilherme. Prefeito, em Nova York, após mais de 2 meses de quarentena, foi uma cidade e um estado, né, cidade do estado, que adotou o lockdown horizontal. 84% dos hospitalizados com Covid-19 vinham de casa ou de asilos. A população que circulava com responsabilidade, seguindo essas regras que o senhor acaba de apelar à população que respeite, uso de máscara, distanciamento, não aglomeração, etc. O nível de contágio era muito mais baixo do que das pessoas que estavam em quarentena. A pergunta temos mesmo essa certeza, inclusive após o alerta da Organização Mundial da Saúde, de que as frentes de contágio tinham passado para dentro das residências? Nós temos mesmo essa certeza de que mandar as pessoas ficarem em casa, onde há frentes de contágio, e onde a vida é bem menos saudável por falta de espaço, por falta de insolação, é a medida mais segura contra o avanço da epidemia? Completando, sabendo, né, nós sabemos hoje que é muito importante que os saudáveis sejam infectados para que a curva da epidemia termine. Né, a imunização de rebanho, todos nós viramos alunos desse assunto. Então, a pergunta estamos aí talvez diante de uma falsa segurança, de um falso seguro de vida com a questão do fica em casa ou não, na sua opinião? Muito bem, Guilherme. Excelente pergunta. Aliás, eu sempre costumo comentar que é muito mais importante saber perguntar do que saber responder. Vamos tentar chegar lá pela complexidade, mas pela maneira interessante que a sua pergunta foi colocada. São Paulo, a cidade de São Paulo, tem mais leitos de UTI do que a cidade de Nova York. Então, esse é um ponto concreto.
Ambas cidades são pontos de chegada de estrangeiros, assim como as regiões mais periféricas dos países continentais, como é o caso do Brasil, e por isso que você tem Manaus, aeroporto internacional, Zona Franca, gente vindo do mundo todo, você tem Belém do Pará, você tem Fortaleza, você tem Recife, você tem São Paulo, Rio de Janeiro, Galeão, São Paulo, aeroporto de Cumbica, e mais poupado do termos de contaminação, a região sul do país e a região centro-oeste. Por quê? Porque se deu por ondas de contaminação o alastramento da doença. Portanto, ela está chegando no interior de São Paulo e vai chegar no interior do Brasil e vai chegar no sul do nosso país. A outra questão é que não é a quarentena que é boa ou não é. O que torna ela ruim é a pessoa quarentenada ter contato com aquela que não estava quarentenada e trouxe a contaminação para ela. Por isso que foi importante para nós, e na outra vinda minha aqui no Pingos nos Is, você, Guilherme Fiuza, ainda não estava, mas estava o Zé Maria, estava o Vitor Brown, estava o Augusto Nunes. Eu disse que se a gente teve algum êxito no início de tudo isso, foi ter fechado logo as escolas, as faculdades, as universidades, os clubes, os locais de culto, igrejas, templos religiosos, centros espíritas, que é onde se dava o maior número de aglomeração e de transferência da doença entre pessoas. Se eu tenho uma pessoa que está em casa, respeitando a quarentena, tenho um idoso que está em casa, respeitando a quarentena, mas eu tenho um dessas famílias, ou eu tenho um vizinho deles, ou então um que é vizinho do andar do apartamento, que não respeita, ele vai levar a doença para aqueles que estão quarentenados. Portanto, eu não tenho, enfim, profundidade técnica para poder ir além dessa resposta que eu estou te dando por experiência de quem tem que tomar a decisão em momentos de muita pressão, em momentos de muitas dificuldades. E acho que a quarentena, o isolamento social, o uso ostensivo de máscaras, que vai nos permitir, nesse instante, contaminar o menos possível de pessoas, para não jogar a curva de contaminação para cima e inviabilizar a oferta de leitos de UTI e a medicina. Em alguns casos, não aconteceu aqui em Ribeirão Preto, não acontecerá, graças a Deus não aconteceu no estado de São Paulo, mas aconteceu em alguns estados brasileiros a escolha entre aquele que vai para o respirador e aquele que não vai para o respirador. Prefeito, eu vou pedir que o senhor continue conosco aqui, prefeito Duarte Nogueira, de Ribeirão Preto. A gente continua a nossa conversa, mas recebendo aqui também o prefeito de Marília, Daniel Alonso, ele está conosco também, para a gente falar sobre uma decisão importante da Justiça lá em Marília. O senhor, né, prefeito, conseguiu uma vitória importante por aí. Conta para a gente que vitória foi essa. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Vitor Brau, boa noite, Augusto Nunes, o José Maria Trindade, ao Guilherme Fiuza e ao meu amigo, o Duarte Nogueira. Inclusive, nós estivemos hoje juntos numa reunião do Conselho Municipalista de manhã e Duarte é uma pessoa muito querida. Qual foi essa decisão, então, prefeito? Conta pra gente. A decisão, ela devolve a Marília a autonomia de estar fazendo a reclassificação do município conforme os índices do município, tanto de casos como também de ocupação de leitos. Ou seja, nós vamos seguir a mesma metodologia que foi implantada pelo Plano São Paulo, só que estaremos aplicando para a realidade dos casos da cidade de Marília. Para isso, nós vamos estar disponibilizando no site da Prefeitura um link onde as pessoas poderão estar acompanhando, ou seja, a população de Marília poderá estar acompanhando o dia a dia a atualização de todos os casos. Augusto Nunes, prefeito Duarte Nogueira de Ribeirão e também o prefeito Daniel Alonso de Marília aqui na escuta. Sua pergunta, Augusto. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta ao prefeito de Marília, que eu estendo a pergunta aos dois dos nossos convidados.
Prefeito, a situação em Marília, quer dizer, alguma coisa já estava funcionando, né? Houve alguma mudança nos números? Essa é a pergunta específica para Marília. Alguma mudança nos números preocupante? A pergunta feita ao prefeito Duarte Nogueira é a seguinte: o aumento do número de testes também não provoca um aumento do número de casos confirmados? Pode começar, prefeito Daniel. Ok. Bom, tivemos sim um aumento no número de casos na nossa cidade, mas ainda assim, se comparando com o restante do estado, eles são um dos mais baixos, sem sombra de dúvida. Então, basta fazer só para os senhores terem uma ideia, hoje nós temos a cada 100 mil habitantes 60 casos, e óbitos a cada 100 mil habitantes, 2. Então, é um número relativamente baixo em se comparando com o restante do estado. Números atualizados de hoje. Duarte Nogueira, por favor, prefeito. Bom, Ribeirão Preto caminha, Augusto Nunes, aproveitar para cumprimentar meu colega prefeito de Marília, Daniel Alonso, meus cumprimentos. Ribeirão Preto caminha para ser uma das cidades do estado que mais testes realiza. Nós estamos com 4 laboratórios credenciados, além do Adolfo Lutz, o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto está com o seu laboratório credenciado, o Hemocentro está com o seu laboratório credenciado, e o Superaparque, que é o nosso polo tecnológico, do qual o presidente é o meu secretário de saúde, também credenciou junto ao Adolfo Lutz, e não precisamos de contraprova. Nós já superamos mais de 7 mil pessoas que foram testadas, além do inquérito epidemiológico que eu acabei de citar, que já havia sido feito. Isso era mais ou menos como se São Paulo já tivesse testado 460 mil pessoas, 1% dos 46 milhões de paulistas, que obviamente isso ainda não aconteceu. Quanto ao aumento de novos casos, a nossa percentualidade foi de 75%. Isso nos colocou, neste quesito, na faixa de flexibilização, na faixa amarela, que sequer estávamos. Os nossos problemas aqui da regional de Ribeirão Preto, dos 26 municípios, foi que nós tivemos um aumento de 51% nas internações, 1% a mais só do que nos colocaria ainda na faixa alaranjada. 1% nos tirou desse quesito. E no caso de variação de óbitos, nós tivemos 100%. Se nós tivéssemos tido 99% de óbitos, nós também estaríamos mantido na faixa alaranjada. Mas regra é para ser cumprida. As regras precisam ser adotadas e cumpridas por todos, né? Porque aí a gente sai da subjetividade sempre da vida nacional, daquilo que eu penso, que eu posso pensar diferente de quem quer que seja. As nações desenvolvidas, elas são desenvolvidas porque elas respeitam as regras das instituições. E nós, brasileiros, precisamos começar a respeitar as regras que são colocadas pelas instituições. Agora 7h38. A gente já caminha aqui para a reta final da nossa conversa. Queria agora a participação e a pergunta do Zé Maria. Vai lá, Zé. É só para dizer aqui, a gente fala para o Brasil inteiro, nós estamos falando com prefeitos de cidades consideradas do interior, chamadas do interior, mas o interior de São Paulo não é a realidade do interior do Brasil. Ribeirão Preto tem mais de 200 mil habitantes. Aliás, Marília tem mais de 600 mil habitantes, né? 500 a 600 mil habitantes. Marília tem mais de 200 mil habitantes, então são cidades do interior de São Paulo, mas cidades grandes. Eu queria, resumidamente, que os prefeitos dissessem qual é a experiência na percepção política, a reação dos munícipes, dos cidadãos, a essas posturas de cada um, começando pelo prefeito de Marília. Olá, Zé Maria. Bom, em primeiro lugar, deixar claro que nós iremos, sim, seguir à risca a regra, o regulamento que foi estabelecido pelo Plano São Paulo, mas para a realidade da cidade de Marília.
e é claro que nós estaremos tomando as nossas decisões sempre embasados nos critérios. Mas não posso deixar também de dizer que eu estarei lutando para a retomada de todas as atividades da nossa cidade. Nós precisamos salvar a nossa cidade do desemprego, da falência das empresas e, principalmente, se continuar assim, daqui a pouco os municípios não terão sequer arrecadação para fazer as suas folhas de pagamento. Então, é muito importante nós cuidar dos nossos pacientes, estruturar os nossos hospitais, dar condição aos nossos funcionários da linha de frente de saúde, fazer as testagens necessárias, mas, acima de tudo, botar esse povo para trabalhar o quanto antes, porque senão a situação vai ficar ainda mais complicada. Prefeito Duarte Nogueira, peço que rapidamente responda também em 30 segundinhos, por favor. Zé Maria, Ribeirão Preto tem hoje, segundo o IBGE, 703.293 habitantes. E eu sempre digo para os nossos visitantes e convidados que, conhecendo bem as duas cidades, Ribeirão Preto é melhor que Paris, né? Pela todas as oportunidades e estruturas que nós temos aqui e os níveis de serviço, excelência, saúde, educação, indústria, agronegócio, entretenimento, eventos, etc. Quanto ao apoiamento da população para as medidas tomadas pela Prefeitura, elas são absolutamente majoritárias. Poderia arriscar dizer 2/3 no mínimo. Tem acompanhado o que a Prefeitura tem dito e o que me deixa muito feliz é que nas pesquisas feitas por órgãos de pesquisas independentes apontam que as pessoas têm tomado as suas decisões e procurado obter as suas informações através das coletivas de imprensa da Prefeitura Municipal ou das redes sociais da Prefeitura ou do próprio prefeito. Por quê? Porque nós temos, desde o início desta pandemia, procurado adotar, do ponto de vista do nosso comportamento, uma coerência em todas as etapas. E eu jamais disse que não iria respeitar as decisões da ciência e que jamais deixaria de colocar as vidas em primeiro lugar. Portanto, eu acho que a coerência tem nos ajudado a ter o apoio da população, mesmo nesses instantes difíceis, mesmo nesses instantes onde alguns se sacrificam mais do que outros, porque dependem mais das atividades de trabalho que foram suprimidas pelas restrições de alerta máximo que nós estamos agora. Deixa eu receber de volta aqui você que nos ouve pelo rádio, você que nos acompanha pela rede Jovem Pan News, que saiu agora para um rápido intervalo. Seja bem-vindo de volta. Estamos aqui ouvindo o prefeito de Marília, Daniel Alonso, e também o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, falando sobre a situação nas cidades e decisões judiciais em relação à sequência da quarentena. Para fechar agora a nossa conversa, a pergunta do Guilherme Fiuza. Vai lá, Fiuza. Pois é, Vitor, eu queria só dizer aos dois prefeitos, né, prefeito Duarte e prefeito Alonso, que eu sou solidário aos dois, porque não é nada fácil estar na posição que os dois estão, e como todos os gestores nesse momento. São decisões muito difíceis de tomar, eu entendo, é muita pressão, são vidas em jogo, mas só queria lembrar que quarentena não é ciência, né? Quarentena como eficácia de proteção contra o contágio não é ciência, é hipótese, né, que vem sendo questionado em vários lugares. Nova York, como eu citei, a população que circula com responsabilidade tem baixo nível de contágio e o contágio dentro de casa não vem da população que circula. O vírus está disseminado na sociedade. Mas eu só queria perguntar, Vitor, aos dois prefeitos, como está a situação de falência de empresas e fechamento de comércio nas duas cidades hoje em dia. Pode começar, prefeito Daniel Alonso, por favor. Bom, nós retomamos as atividades há uma semana atrás e 30% de todas as atividades que estavam paralisadas não conseguiram retornar. Então, de cara, nós já temos aí 30% de falência. Agora, se continuarmos
com estas restrições mais rígidas, com certeza esse número vai aumentar para 40%, 50%. A situação se torna muito mais complicada. Prefeito Duarte Nogueira, para a gente fechar rapidamente, por favor. O último CAGED da semana retrasada de Ribeirão Preto, Cadastro Geral do Ministério do Trabalho, que aponta os empregados e os demitidos, nós tivemos um déficit, ou seja, perda de empregos de 5.080 postos de trabalho na cidade, nesse período. 95% deles, comércio e serviços. Só para vocês terem uma ideia, a retomada nos últimos 15 dias devolveu aos 4 shopping centers da cidade 7.000 postos de trabalho. Então, agora nós vamos ter que ficar mais 15 dias quarentenado. Mas é uma regra que nós vamos seguir para preservar a vida das pessoas, não sobrecarregar o nosso sistema de saúde. E, repito, o comportamento que nós queremos ter nas próximas 2 semanas é para nos tirar não só agora do alerta máximo, mas passar direto para a fase amarela ou a faixa vermelha, até porque as nossas estruturas assistenciais nunca deixaram de estar na faixa verde, que é aquela que garante tranquilidade total para quem precisar do sistema de saúde sofisticado, de alta complexidade, os leitos de UTI para o Covid-19. Quero agradecer muito aqui, então, pela presença ao prefeito de Marília, Daniel Alonso, e também ao prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, pela entrevista, pela presença aqui em Os Pingos nos Is. Prefeito Alonso, boa noite. Obrigado. Prefeito Duarte, ainda nos ouve também? Boa noite, obrigado. Ouço sim, muito obrigado, Vitor, Guilherme, ao Augusto, ao Zé Maria, meu colega Daniel e a todos que nos acompanharam aqui nos Pingos nos Is desta quarta-feira, 10 de junho, e um bom final de semana para todos vocês. Amanhã nós estamos feriados de Corpus Christi aqui em Ribeirão Preto e seguimos para um ponto facultativo na sexta-feira e sábado e domingo para começar a semana que vem, dia 15, nesse novo regime de quarentena na nossa cidade. Um abraço a todos.